Um filme lançado pela indústria de Hollywood recentemente traz uma mensagem satânica que demonstra os objetivos da elite mundial para degradar completamente os seres humanos, para contaminar a criação feita pelo Altíssimo. Eu quero que você veja este clipe, analise bem a mensagem que é passada por ele. E ao final eu vou trazer aqui para você mais informações, inclusive a admissão de um globalista que demonstra que isso que você vai ver nesse clipe não é algo apenas cinematográfico, não é uma fantasia, e sim algo que já está acontecendo. Veja só. People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. This is the substance. I'm Sue. You're hired. Let's go. A perfect balance of 7 days each. The one and only thing not to forget. You are one. You can't escape from yourself. There's been a slight misuse of the substance. This balance is not working! Would you like to stop? 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 I'm fine. Everything's fine. You have to Control yourself! Old, fat, disgusting! People are gonna love that. Muito bem, uma das primeiras cenas desse clipe é justamente uma estátua de um anjo, uma estátua de ouro, né? E por que isso é significativo? Porque nós sabemos que esses luciferianos adoram aos anjos caídos. Inclusive, nos últimos tempos, eu tenho lido bastante, né, alguns livros, alguns artigos de luciferianos, onde eles dizem claramente isso. Helena Blavatsky diz isso, né, o próprio Kenneth Grant diz isso e vários outros. Eles admitem que adoram aos anjos caídos. Eles admitem que os deuses antigos são, na verdade, os Benai Ha-Elohim, ou seja, os anjos caídos, aqueles que são descritos no livro de Gênesis, capítulo 6. Inclusive, quando eles são descritos ali, é justamente na ocasião, né, do período pré-diluviano, aonde eles modificam o DNA da criação, né, tanto de animais quanto de seres humanos. Então a Bíblia vai deixando vários sinais disso ali. Eles criam uma nova espécie, os chamados Nephilim, e isso desagrada o Criador. Então, toda essa modificação genética, que inclusive na minha visão, ela diz respeito à marca da besta, nós temos aí esse processo sendo encabeçado não por homens, tá? Mas sim pelos anjos caídos. Os anjos caídos conduzem muitos desses homens dentro do campo da ciência para que façam aquilo, né, que é do interesse deles. Talvez, para quem é mais cético, possa pensar, nossa, Lucas, mas isso é um absurdo que você está falando. Você está falando que, né, cientistas inteligentes, eles estão fazendo coisas porque o diabo está os instruindo. Sim, estou dizendo isso.
Estou falando exatamente isso. Talvez porque você tem essa visão, porque você é uma pessoa leiga que tem uma visão muito ligada ao senso comum, né? Mas, por exemplo, eu já mostrei aqui para você, né, como algumas figuras da ciência estão ligadas ao ocultismo. Tem até um vídeo do Michio Kaku, que é um físico renomado, falando sobre a semelhança que a física possui à Kabbalah, né, que basicamente é feitiçaria, né? Fora isso, eu poderia trazer aqui um exemplo muito bom, que é o exemplo de Carl Jung. Carl Jung é uma das principais mentes aí dentro da psiquiatria, da psicologia também. E é sabido, né, que alguns dos métodos que Carl Jung trouxe aí para a comunidade da psiquiatria foram dados para ele por certos seres, né, que ele tinha contato, que ele tinha, enfim, conexões astrais, etc. E nessas conexões ele teve esses conhecimentos superiores aí sobre a ciência da mente humana, sobre a ciência, né, da personalidade humana e etc. Fora isso, eu poderia usar também o exemplo de civilizações antigas como os sumérios, né? Os sumérios diziam que todo o conhecimento avançado que eles tinham foi dado a eles pelos deuses que vieram do céu. Então sim, os anjos caídos, eles oferecem à humanidade conhecimentos, não é de hoje. E eles vão continuar fazendo isso, né? Vão continuar manipulando as pessoas em prol dos seus próprios interesses. A própria Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Então não é que o problema são os Rockefeller, né? Não, os Rockefeller, na verdade, são instrumentos na mão de Satanás e dos anjos caídos, correto? Então, passando para outro ponto, né? Nós temos aqui, esse é um clipe, né, de um filme chamado A Substância. E essa substância do filme, ela é uma substância experimental que é dada para uma senhora para que ela tenha a juventude dela de volta, né, para que ela tenha mais vitalidade. E basicamente essa substância, que é uma injeção, ela é usada para desbloquear o DNA. Veja só que interessante essa mensagem. Inclusive, o que ocorre? Nós temos aqui em um momento que aparece, né, o nome da substância, eles colocam Activator. Na gematria, dentro da cifra caldeia, nós temos aqui, né, Activator tendo a mesma correspondência, e eu vou já traduzir para você tudo, tá? Mas tanto Activator quanto as sentenças que estão aqui, originalmente elas estão na língua inglesa, ok? Para a gente poder fazer aqui o uso da gematria corretamente. Então você veja as correspondências que existem com Activator. Interessante, né? Injeção, etc, enfim. Não só isso. Essa injeção que modifica o DNA, né, e traz algo, entre aspas, milagroso, né, faz um grande efeito aí, ela tem efeitos colaterais, que o filme mostra. Efeitos colaterais pesados. Então assim, nos últimos anos a gente tem algum paralelo com isso, né, injeção, com o DNA e efeitos colaterais. Bem, eu não sei, você aí de casa que tem que me dizer, né, eu não posso chegar a essa conclusão aqui, mas talvez você saiba, né? Se você souber, você pode falar aí nos comentários. Agora, como prometido, um globalista, ele veio a público falar a respeito da raposa, tá? O que é raposa, Lucas? Estou colocando a legenda para você aí na tela, não posso falar a palavra. Então, basicamente, quando eu falar raposa, vocês sabem o que é, tá? Nós vamos ter aí um clipe a seguir do Elon Musk falando a respeito da raposa, tá? Então eu quero que você preste bem atenção como ele apresenta isso. Veja só. I think there's going to be a lot of breakthroughs on the medical front, particularly around synthetic mRNA. You can basically do anything with synthetic RNA, DNA. It's like a computer program. So, I mean, I think with effort, that's not too crazy. You could probably stop aging, reverse it if you want. You can basically do it. You can turn someone into a freaking butterfly if you want with the right DNA sequence. Bom, nós sabemos que desde 2020 as pessoas começaram a usar raposa, não é mesmo? E
as pessoas não se importaram muito com as suas implicações, não se importaram muito com o que isso verdadeiramente é. Simplesmente seguiram aquilo que o Estado mandou. E, inclusive, foram para cima daqueles que levantaram: olha, isso aqui pode ser arriscado, olha, isso aqui tem implicações maiores do que apenas, né, enfim, tentar evitar a propagação de uma doença e por aí vai. Né? Inclusive, eu fui uma dessas pessoas que falei a respeito disso. Lá em 2020, tá? No começo de 2020, eu já trouxe artigos científicos falando a respeito disso. Mostrando os riscos, mostrando como isso era experimental, como a raposa nunca tinha sido usada, como ela tinha grandes implicações no corpo humano, como tinha também questões relacionadas aí a reações, etc. Né? E o resto é história. O resto a gente viu acontecer e está vendo até hoje. Agora, nós temos, meus amados, né, uma agenda maligna em curso, tá? A extinção da raça humana já está acontecendo. Os anjos caídos, eles desejam perverter a obra da criação. Eles estão atacando a humanidade em vários sentidos. Eles estão destruindo tudo aquilo que nos faz sermos humanos, tudo aquilo que nos define como espécie, a maneira como o Criador nos fez. Eles estão atacando o nosso sexo. Sexo hoje não existe mais, não existe masculino e feminino, existe uma míriade de coisas. Eles estão atacando a nossa moral. Eles estão atacando a nossa fé. Eles estão nos emburrecendo. Eles estão nos doutrinando através de filmes como esse aqui para suas agendas. Eles estão usando de tecnologias para modificar o nosso DNA. Então, tudo que nos faz ser humanos, né, tudo que nos define como espécie, está sendo atacado, pois uma nova espécie está surgindo, que é a espécie pós-humana. E nós temos vários e vários teóricos dentro da academia, dentro do ramo científico, que falam a respeito disso desde o século XX. A respeito do surgimento da era transhumanista que levaria à pós-humanidade, ou seja, a pós-humanidade é o estágio evoluído dos seres humanos, aonde nós seremos fundidos com máquinas, com inteligência artificial, aonde o nosso DNA vai ser alterado e etc. Nada disso é teoria da conspiração. Eu sei que aqui para nós no Brasil, né, o brasileiro comum, ele tem aquela visão muito pobre, né, da realidade, aonde ele enxerga futebol, aonde, né, ele tem ali uma visão muito hedonista, que quer viver o agora, o presente, não se importa com o futuro, não se importa com as implicações dos seus atos, não quer saber de nada, não quer compromisso muito, né, com os fatos, ele quer saber de curtir o agora e acabou, né? O brasileiro é assim. Mas outras nações, muito embora enfrentem problemas também com alienação, né, com engenharia psicológica, né, isso acontece no mundo inteiro, mas outras nações já não têm esse problema de entender assuntos como transhumanismo e pós-humanidade, porque isso já vem sendo propagado dentro da academia, das faculdades, né, vem sendo propagado dentro também dos próprios veículos de mídia. Né, nós temos veículos de mídia que atendem a elite mundial que vem propagando isso, que nós estamos chegando aí na era transhumana, que a biologia vai ser alterada, que a criação não será nunca mais a mesma e etc, que eles vão perverter tudo mesmo. E que isso é muito bom, né? Inclusive, tem aqui a própria citação, né, de um homem muito poderoso, ainda mais hoje, né? Que é o genro do Donald Trump, o Jared Kushner, que muitos acreditam ser o anticristo. E ele disse o seguinte: nós estamos vivendo na última era que os seres humanos irão morrer. Basicamente ele disse isso, né? Ele disse, essa é a última, é a primeira era que os seres humanos viverão para sempre, e a última era, é a última geração que os seres humanos irão morrer. Ou seja, ele está anunciando isso. Várias outras figuras aí importantes do mundo estão anunciando isso também. A era transhumanista. Eles estão investindo tudo nisso. Tudo. Porque o problema deles é com o Criador e com a humanidade. E nos últimos anos os seres humanos vêm sendo usados como ratos de laboratório dentro dessa agenda transhumanista, justamente para testar tecnologias genômicas, frequências e outras coisas mais. Então, verdadeiramente, nós estamos em uma guerra que é espiritual, mas é uma guerra também física, tá? Aonde nós precisamos aí de toda a atenção, ok?
Essa fala, por exemplo, do Elon Musk, que eu trouxe para vocês, mostra que o clipe do filme que nós vimos aqui não é uma historinha criada por um roteirista em Hollywood. Não. É a promoção de uma agenda. E esse não é o único filme que fala sobre modificações genéticas, não. Tá? Existem, inclusive, filmes mais antigos que falam a respeito disso. Então, assim, eles estão programando as pessoas já faz tempo com esse assunto. Porque isso é algo que eles almejam. Ok? E nós precisamos estarmos atentos a isso, porque esse ataque biológico ele já começou, tá? E eles estão aí buscando nos destruir de todas as formas. Devemos preservar a nossa mente, devemos preservar a nossa fé, devemos preservar o nosso corpo, devemos preservar a nossa família. A família também vem sendo bastante atacada por eles. Destruir as famílias é algo extremamente necessário para enfraquecer os seres humanos. A família foi algo instituído pelo Criador, e eles vêm enfraquecendo cada vez mais o conceito de família. Então, assim, devemos preservar aquilo que nos faz humanos e devemos aí nos opor a toda essa podridão satanista que está sendo executada em nossos tempos. Antes de encerrar essa mensagem, eu quero trazer aqui as contribuições dos irmãos que nós recebemos desde o momento da gravação desse vídeo, tá? E essas contribuições, como vocês sabem, elas são extremamente importantes para a continuidade desse trabalho. São os irmãos que financiam as nossas atividades aqui no Matrix Mundial para que a gente possa sempre estar aí levando cada vez mais esclarecimento, cada vez mais notícias, cada vez mais estudos que impactam a vida de muitas pessoas e que são extremamente importantes nesse momento aí profético que nós estamos vivendo no mundo, né? Desde o último vídeo, esses foram os irmãos que contribuíram. Célia Regina, trazendo uma grande contribuição e sendo uma contribuidora fiel. Marcos José, sendo um contribuidor fiel. Marcelo Douglas, trazendo uma grande contribuição e sendo um contribuidor fiel de longa data. Sávio Jordan, sendo também um contribuidor fiel de longa data e trazendo uma contribuição generosa. João Paulo, trazendo uma grande contribuição e sendo um contribuidor fiel do Matrix Mundial. Marcelo Xavier, também sendo um contribuidor fiel do nosso trabalho. Gilberto Ferreira, trazendo uma contribuição generosa e contribuindo pela primeira vez para o Matrix Mundial. Maurílio Oliveira, trazendo uma grande contribuição e sendo um contribuidor fiel também de longa data do nosso trabalho. E Ivone Ferreira, trazendo uma grande contribuição e contribuindo pela primeira vez para o Matrix Mundial. Meus amados, meu muito obrigado a todos vocês pelo apoio, tá? E também pelas palavras, pelas orações, por tudo, de todas as maneiras que os irmãos vêm aí apoiando o nosso trabalho. E bem, se você também quer apoiar o nosso trabalho, se você também quer contribuir para o Matrix Mundial, eu deixo aqui a nossa chave Pix para que você faça parte, para que você também possa nos ajudar a continuar aqui, ok? Cada contribuição é extremamente necessária. Meu muito obrigado, e que o Criador abençoe você, sua casa e sua família, e até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.